Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Expedicionário. Eu sou Gustavo Ciotti, sou aqui apresentador do nosso podcast, que é uma legítima expedição pelas infinitas possibilidades da vida, sempre com um convidado muito especial. E hoje eu recebo aqui um grande amigo, uma pessoa muito querida, uma pessoa pela qual eu tenho um respeito muito grande, Jean Massumi. Jean, seja muito bem-vindo à nossa expedição. Temos muitas coisas para trazer aí. E eu fico muito, muito honrado, muito lisonjeado de você ter aceito o meu convite e de estar sentado aqui comigo, né, mais esse episódio aqui de um projeto tão trabalhado e tão aguardado. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Tá? Eu acho que... Não, a gente até conversou sobre isso lá atrás. Eu acho que você tem um talento para comunicação, para falar, você fala bem. E, cara, eu me sinto honrado com esse convite e honrado também estar participando desse passo seu nessa caminhada nova e nessa expedição nova. Então, tamo junto aqui, bicho. Porque deve é. Bacana, te agradeço de coração. Bom, Jean, vamos lá. Vamos partir do princípio. Né? Vamos partir do princípio. Você é mineiro de Juiz de Fora. Uhum. Eu quero que você traga um pouco de elementos ali da tua infância, porque eu acho que é possível dizer que há um Jean, né, ou houve um Jean pré-Big Brother, né, antes de participar do Big Brother 3, Sim. E um Jean depois do Big Brother 3. Isso, em relação a isso, a gente vai desenvolver muita coisa bacana, muita informação. Tranquilo. Mas, assim, sobre quem era o Jean antes, lá atrás. Sim. Eu acho, né, você deve imaginar também, o Big Brother é um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? Não que a gente se sinta diferente ou alguma coisa assim por ter participado, mas dados os acontecimentos, né, que vêm depois, você fica uma pessoa diferente, tá? E é uma experiência muito assim brutal no que diz respeito ao teu íntimo. Porque você sempre é procurado, você sempre... Né, até um certo limite, óbvio, e com o tempo isso vai se amenizando. Mas ninguém passa incólume a um momento de fama. Né? E eu te falo incólume, esse incólume aí, essa mancha pode ser tanto uma coisa positiva que te alavanca para uma série de outras situações, como uma coisa negativa. Que te marque para sempre. Para sempre você ainda fica... Sabe o que acontece, Gustavo? A gente parece que é mais cobrado pelas pessoas do que por nós mesmos. Esse é um ponto que o participante do Big Brother ele tem que ter consciência. Porque assim, todo mundo acha que participar do Big Brother é como se você ganhasse na loteria. Tá? É um acontecimento. Você tem que aproveitar esse acontecimento. Porra, como é que você tá? Você tá na mesma profissão que você tinha. Você tem que... Porra. E não é. As coisas assim não acontecem dessa forma. E também o participante não precisa querer mudar. Ele pode querer voltar para a vida que ele tinha, né? Só que vai ser uma vida um pouco diferente. Ou pode viver por determinado tempo, né? Pegando uma carona nessa onda, né? É o que todo mundo faz, a grande maioria faz. Só que acontece uma coisa interessante nesse meio, né? Porque eu não posso falar agora, porque o Big Brother tomou uma dimensão estratosférica em relação a oportunidades, né? Principalmente com o advento das redes sociais. Na minha época não tinha nem Twitter, não tinha nada, Instagram, não tinha nada. A única rede social que tinha e estava começando era Orkut, MSN, que é aquela coisa de conversa. Perfeito. Né? E o Facebook eu acho que estava começando nos Estados Unidos. Não, aqui ainda não... Não tinha. Então, era um momento diferente em termos assim, de oportunidades em relação a redes sociais. Nem tinha essa exploração que hoje, né, as pessoas entram lá mais assim, pensando mais no retorno das redes do que do programa em si. Mais preocupados também, né? Sim, mais acorrentados. Isso é perfeito. Né, na espontaneidade. Eu não nasci em Juiz de Fora, mas eu considero Juiz de Fora como uma cidade do coração. Na verdade, eu não tenho raízes assim profundas em lugar nenhum, porque meu pai mudou muito de cidade.
Eu nasci em Itapetininga, aqui no interior de São Paulo. Ah, sim. Tá? Depois, eu acho que eu morei um pouco em Indaiatuba, que é onde meus pais estão nesse momento. A gente legal. Conseguiu trazê-los para cá. Baita cidade. Mas, porra, sensacional. Indaiatuba é uma cidade sensacional. E, inclusive, cheguei de lá ontem, né? Passei uns dias com meus pais lá, meu pai já estava velhinho e tal. E, cara, assim, Juiz de Fora é o período onde eu passei a adolescência. Então, todas as experiências moldou de personalidade. Vamos dizer que foi, talvez, tenha sido... Deixa eu colocar de novo aqui. Tá à vontade. Que tenha sido do período que eu me recorde, assim, a cidade mais significativa, né, e querida. Meu irmão ainda mora lá. De vez em quando vou para lá. Mas não tenho cidade assim... aqui que eu construí a minha vida, aqui que estão as minhas raízes. Eu não tenho isso. Eu morei uma época na Itália, inclusive o Big Brother apareceu para mim, né, num momento que eu estava voltando da Itália. Né? A gente abriu uma clínica lá em Milão, eu fiquei quase 2 anos lá, e quando eu voltei para cá, a dona da rede, né, a saudosa Luísa Sato, ela falou, eu estou abrindo uma franquia em Higienópolis, né? E você não quer ir lá, já que você, né, tocou o projeto lá de Milão, toca esse projeto de Higienópolis. Eu falei, beleza. E foi nessa clínica de Higienópolis que entrou uma produtora do Big Brother para fazer massagem. Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, né? E aí ela... Como é que você fez para ser notado? Então, na verdade não fiz nada. Então, é aquela coisa. De caiu no colo, entendeu? Eu tava lá, atendi a mulher falou, poxa, mas... Eu via que ela tava assim, com uma conversa, tava com um olhar diferente. Exatamente. E no fim do atendimento, ela falou assim, você já pensou em participar de um reality show? Eu falei, não, nunca pensei. É óbvio que você assiste, você até se coloca em uma situação ou outra, pô, como é que eu reagiria a tal situação? Mas nunca fiz inscrição, nunca mandei vídeo, nada disso. Não, nada disso. Aí ela falou, olha... E ainda eu falei assim pra ela, cara, não, e tem que ver se a minha chefe deixa, cara, porque eu tô tocando um projeto aqui, né? Ela falou, olha, fala com ela, mas fala agora. Falei, tá, porra. Como assim? Não, fala agora. Porque se ela aprovar, no final dessa semana a gente vai ter uma série de entrevistas. E eu queria que você já estivesse lá. Porra, terminei o atendimento, fui lá, liguei, pô, dona Luísa, e aí? Tem uma pessoa aqui que está falando isso, eu posso ir lá, tal, não sei o quê. Vai. Beleza, eu fui. Aí ela falou assim, olha, você tem amigos aqui que tem esse seu perfil, descendente de oriental, não sei o quê? Eu falei, tem. Então, leva todo mundo. E aí, no dia tal, marcado, a gente estava lá no hotel, um hotel aqui perto, e a gente foi fazendo as entrevistas. Aí ela falava assim, olha, quando você for passando, a gente vai ligando para você ir para outro lugar. Ela estava procurando um perfil específico, então? Ou não exatamente? Eu acho que sim. Eu acho que... Ela não caiu de paraquedas ali? Então, não sei. Eu não sei se ela ou juntou se o deparou útil... com você e falou, não se sei. Pode no pode que eu tô ter. procurando. Então, eu não sei. Isso eu já não sei. Mas que ela estava procurando um perfil específico, eu acho que provavelmente. Tá? Provavelmente. E aí ela fica observando. São os famosos olheiros, né? Perfeito. Que são os caras, aquele ali e tal, não sei o quê. Como teve gente que foi selecionada em balada, teve gente que foi selecionada em parque, teve gente que foi selecionada em todos os ambientes possíveis. E tiveram pessoas, e tem até hoje, pessoas que se inscreveram também, né? Aí eu fui passando nas etapas e quando... Mas assim, cara, você sabe uma coisa que é interessante, Gustavo? A gente nunca acha que vai entrar, cara. Eu, pelo menos, nunca achava. Eu falava, eu vou. Vamos lá, né? Vamos lá. Porque assim, caiu no colo, né? Sim. Você fala, por que eu não vou? O que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? E é uma chance de ganhar uma grana. Tudo bem que na época, 500 pau. Né? Hoje já é o prêmio maior, tal, mas
era uma grana. Proporcionalmente, na época, era uma grana boa. Era uma grana. Não, 2003, não resolveria a vida de ninguém, mas é uma grana que te dá uma alavancada. Muda de patamar, muda de nível. Eu acho que sim. E aí eu fui fazendo. Cara, aí tem um período depois desse processo de seleção que você fica meio num limbo, né? E aí a mulher fala, se você passar, me dá todos os telefones onde eu posso te encontrar depois do Réveillon. Eu falei, tá bom. Dei lá os números, né? E aí eu fui para casa dos meus pais moravam em Juiz de Fora ainda. A gente foi viajar para uma praia, e que todo final de ano a família se reunir para lá, tal, não sei o quê. Cara, a ficha foi cair depois dessa ligação. Porque no dia marcado a mulher ligou. Eu preciso que você volte para Juiz de Fora. Falei, caramba, meu. Você estava? Eu estava na praia com a minha família, no norte do Rio de Janeiro, ali quase na divisa com o Espírito Santo. Aí, e assim... Que era Arraial? Não, era perto de Campos dos Goytacazes, uma praia que chama Sossego. Cara, aí eu tava lá e assim, a gente tinha acabado de chegar, né? Não acabado propriamente, mas tipo uns 2, 3 dias que a gente tava lá. E eles assim, durante todo o processo seletivo, sigilo absoluto. Você não pode falar para ninguém, nem para família. Falei, tá bom, não falo. Falei para minha namorada da época, mas não. Até porque deve ser difícil de segurar um negócio Não, desse, é difícil, mas você sabe que, cara, se cair na boca da galera, você tá eliminado. Perfeito. Você tá eliminado. Perfeito. Como várias pessoas são ao longo desse processo. Não dá para ser inocente aí, né? Então, cara, e para falar para a família que eu tinha participado de um processo seletivo para um reality show, a galera toda reunida no final de ano para passar o ano novo em um dia, um momento ali que a gente sempre passava, né? Todo mundo junto ali, e todo mundo tendo que voltar, velho. Aí eu falei, gente, o negócio é o seguinte... Sinto muito, mas então, me apareceu as férias aí de vocês acho que acabaram nesse instante, porque apareceu um negócio... Aí o meu pai olhou assim, meu pai nem sabia o que era. Meu pai não assistia TV. E além de tudo, assim, uma coisa que você está chegando agora, né? Não é que, gente, lembra daquilo que eu tinha falado? Não, é assim, não, pá, foi na lata. Um, dois, três e já. Então, assim, todo mundo... Mas que isso? Que Big Brother? Que você no Big Brother? Sabe? Aí começa... Não acreditaram, acharam que eu estava trolando e tal. Falei, não, gente, é verdade. Eu vou fazer minhas... Se vocês não forem, tudo bem. Pode ficar aqui. Mas eles querem gravar com todo mundo lá e tal. Não, tinha essa exigência. Porque tinha despedida. Tinha lá atrás, nos primeiros Big Brothers. Eu lembro. Então, aí você recebia o negócio. Você está no Big Brother. O meu foi diferente. Era uma casinha, né? Então, o meu foi diferente. Porque na minha edição, o que aconteceu? Eles gravam, mas eles nunca falam que você está dentro. Mesmo gravando tudo isso junto com a tua família. Aí os caras assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de pescar. Onde tem pesqueiro aqui? Fomos lá em Juiz de Fora, afastado num pesqueiro lá. Aí a equipe da Globo, um monte de câmera e tal. Os caras tudo assim olhando. No meu prédio, cara, 2 vans assim da Globo, você fala, aí todo mundo, o que aconteceu? A cidade, assim, o centro da cidade, todo mundo parando ali para ver o que tinha rolado. E ninguém, eles isso aqui é matéria do Fantástico, pode circulando, matéria do Fantástico e tal. E, cara, e eles assim, não, mas você não tá dentro. Você tá entre os 50, você tá entre os 30. E você, porra. Quer dizer que então, você tudo isso, toda essa expectativa... Tudo isso e eu não tô dentro? Você não tá dentro, não é garantia. Eu falei, porra, imagina se eu não entro, minha família me mata, velho. Porque eu tirei os caras de lá. Beleza. Aí, quando gravaram... é embaçado. Quando gravaram tudo, né? Aí eles falaram assim, olha... E eu tinha ido com a minha namorada para lá, de carro, né? Que saí aqui de São Paulo e fui para lá. Aí eles assim, quando... Só um parênteses rapidinho, de Juiz de... Porque Juiz de Fora tá ali com o Rio. Tá. É meio 2 horas e meia. Tanto que tem flamenguista ali, vascaíno demais. Ali você tá mais perto para ir para Juiz de Fora do que para vir para cá. De onde você estava? Sim, do Rio. Isso, perfeito. Sim. Só para Só que então, situar aí é que aqui. tá. Eles assim, agora a gente precisa gravar com você no teu trabalho. Lá na clínica de massagem.
Pra ontem. Assim, é amanhã. Aqui tá a tua passagem de avião. Eu falei, mas eu vim com a minha namorada. Ela volta de carro. Rapaz. Isso tudo pra não saber se vai passar, além de tudo. Não tem, eu tava entre os 30. Entraram 14. Oh, é verdade. Sabe? E 2 foram escolhidos. Teve um paredão inicial, então entravam 12. Né? Então eu tava ali na metade. Aí gravei, no dia seguinte fui. Aí foi depois minha namorada, minha irmã, minha mãe de carro. Né? Foram viajando e eu de avião, de patrão, vim para São Paulo. Aí eu gravei todo aquele esquema lá e tal. Houve algum incômodo inicial da família? Tipo, meu... teve. Cara, é uma coisa muito engraçada. É isso, né? Então, como assim? Né? É uma coisa engraçada, porque eu acho que dali só o meu irmão e minha irmã que já tinham visto o Big Brother 1, Big Brother 2. Minha mãe e meu pai nem sabiam o que era, cara. Meu pai, cara, não sabe até hoje, eu acho que é porque só assiste TV japonesa, velho. Não assiste TV aqui aberta nem nada. Sim. Aí, quando eles falaram assim, olha, agora nós vamos pro teste final. Saí da clínica lá, né, tal. Aí eu fui pra minha casa, tava minha mãe, minha irmã. Minha namorada não tava, mas tava minha mãe e minha irmã. Aí eles assim, ó, eu vou fazer uma pergunta pra você... E você tem que responder a mesma pergunta que a gente fez numa entrevista lá no Rio, não sei o que e tal. Eu falei, puta, vamos ver se bate a resposta. Aí a mulher, os caras gravando, isso dentro de casa, fez a pergunta. Aí a mulher assim, vamos ver o que você respondeu lá? Você tem videocassete? Tem. Era videocassete, ainda botou. Aí ela botou uma fita, apareceu a minha imagem numa das entrevistas lá. De repente fica fora do ar, assim, e aparece o Bial. O meu não foi aquela cartinha. O meu foi o Bial falando. Falou, vem pra cá, já me assume que você tá na disputa por 500 mil reais. Rapaz. Aí eu falei, caraca, o Bial falou meu nome, né? Eu fiquei meio chocado, assim. Falei, cara, o Bial falando meu... Aí minha irmã começou a gritar, pô, você tá dentro, você tá dentro. Tal. Ali que eu tive a certeza. Aí chega um cara, assim, da produção, ó, você tem 1 hora para fazer tua mala. Eu falei, como? Você tem 1 hora, a gente tá saindo. Aí, lógico, você já separa algumas coisas, você deixa umas coisas meio no jeito, porque o negócio já tava ficando sério. E assim, na verdade, você não tem a opção de falar, não, pera um minuto. Não, você vai na hora dos caras, não tem conversa. Ou então tem alguém já no no já tem lugar. Uma passagem de avião, cara. Gente, olha isso. Já tem então, tudo. Mas então já sabiam que... Já sabiam. Né? É que os caras deixam mas tem que fazer esse jogo, exatamente. De suspense. Aí o cara chegou, botou aquela mala, né, no meu colo, assim, vai fazer tua mala. Fui lá, cara. Aí eu tinha separado 2 pilhas de roupa, tênis, meia, essas coisas. O cara pegava, cara, eu nunca me esqueço disso. O cara pegava, assim, a pilha que eu tinha feito mó bonitinha, assim, as roupinhas tudo dobradas. Isso não vai. Aí sobrou isso aqui de roupa, cara. Falei, caraca, como é que eu vou pra lá com isso aqui de roupa, velho? Não, isso aqui tem marca, tudo que é marca assim, aparente não pode entrar. Patrocinador, tem que ser o coisas, mais neutro possível. Então só vai Hering, só vai Hand, só vai coisa assim, sabe? Sim, não vai nada básico, de... uma coisa mais leve. Aí eu falei, pô, mas eu não tem nada, cara, aqui. O cara, não, mas fica frio que a gente arruma alguma coisa pra você. Ali. Aí saí de casa, aí a minha mãe chora, sabe? Aí chegou minha namorada. Além de tudo, tem uma coisa, você não sabe até quando você vai ficar. Exatamente. Quando sair na primeira semana, você pode ficar até o final. Até o final, exatamente. Aí a gente chegou na primeira semana. Não, aí antes de eu sair, minha namorada chegou. Aí eu falei com meu pai pelo telefone. Aí, né, tal. Aí eles gravando tudo, minha mãe chorando e tal. Cara, é uma cena assim que você fala, meu, o que. Aí entrei na van da Globo. Fui para um lugar, depois já fui para o aeroporto. Já entrei no avião. Desci no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, já tinha um cara com a plaquinha lá com o meu nome, já entrei no carro da Globo, já fui pro hotel. E dali, cara, começa assim, eu fiquei 8 dias em quarentena. 8 dias. Sem poder botar a napa pra fora Mano, do quarto.
tenebroso. Tipo solitária, né? Cara, comidinha ali por baixo da porta. Porque você fica numa adrenalina quando você passa por esse processo. Sim, mas num baita quarto de hotel ou num esqueminha assim, tipo... Era um quarto de responsa, só que assim, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha telefone. Você tinha que ficar alheio, era uma né? cama e uma escrivaninha. Você não pode levar papel, você não pode levar caneta, você não pode levar nada. E aí, quando eu fui pegar livros, o cara falou, só pode levar um livro. E aí, cara, eu falei, mas quantos dias eu vou ficar aqui? Ah, não sei, provavelmente uns 7, 8 dias. E aí eu ficava com pena de ler o meu livro, porque naquela época você podia levar livro dentro da casa, né? Sim. Eu falei, pô, eu vou ler meu livro aqui, chegar dentro da casa eu vou fazer o quê, velho? Né? Então eu vou deixar para ler lá. Aí o cara... quando você tá nessa adrenalina, quando você entra no quarto do hotel, você tá numa empolgação e tal... Aí os caras não, me dá tudo, me dá o que você tem, celular, me dá tudo. Aí você entrega tudo pro cara. Aí quando o cara sai, aí começa a baixar a poeira, você fala, caraca, meu. É muita informação, né? Você tem que assimilar muita coisa. Aí quando né? você tá dentro do hotel, assim, que tá aquele silêncio, você fala, não, vou ligar a TV, né? Não tem TV. Não, vou ligar o rádio, não tem rádio. Ah, vou chamar alguém, sei lá, não tem. Mas isso é para você ficar alheio a todos os acontecimentos e não trazer nada externo para casa ou para já começar a preparar o seu mental? Eu acho que tudo, né, porque cara? ali você vai ser exposto a um negócio eu acho que é tudo. heavy metal então, mesmo. Eu né? acho que é tudo. Eu acho que é tudo junto. E assim, o silêncio, para mim, nunca foi incômodo. Porque o período que eu passei na Itália, desses 2 anos, né, muito tempo eu passei sozinho. Principalmente até eu dominar o idioma italiano, né? Então eu ia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Até fazer um círculo ali de pessoas. E mesmo assim, cara, no exterior não tem essa de você fazer círculo de amizade que você vai para balada que nem aqui. Os caras, tá bom. Na Itália ou no exterior? Eu acho que no exterior em geral, né, cara? Na Itália... Você sempre vai ser um forasteiro? Sempre. Haja o que houver. Pode ser que você tenha um pouco mais de simpatia de algumas pessoas, porque tem pessoa que gosta muito do Brasil lá na Itália, né? Sim. Então, tudo bem. Mas sempre você vai ser um estrangeiro. Agora, como eu dominei o idioma assim, até com uma certa facilidade, e até a pronúncia e tal, muita gente achava que eu era italiano. Uhum. Muita gente. Agora eu esqueci tudo. Tal, então, porte, bonitão. A descendência também, né? E tal. Agora, cara... Quando você se vê lá dentro, 8 dias, Gustavo, sem fazer nada. Nada, cara. E nem sem saber, assim, sequer notícia da sua família. A janela, exatamente. Que é uma coisa que exatamente. A janela nem abria, velho. Meu Deus. E eu fumava naquela época, né? Cara, meu quarto era empesteado, velho. Eu levei um pacote de cigarro, né? E assim, eu só, aí vem as mutretagens, né? Eu sabia que no Big Brother 2 tinha dado mó treta por causa de cigarro. Uhum. Né? Porque o Boninho sempre dá medo. Você viu que nesse de hoje deu treta também já. Sim. Tá? Nesse Big Brother 23, por causa de cigarro. E lá dentro você fuma mais, porque é mais ansiedade. Não querem dar um incentivo ao também, uso, é isso? Também. E o Boninho detesta fumante. Certo. Né? Detesta cigarro. Então ele falou... Aí eu falei, irmão, sabe o que eu vou fazer, velho? Não vou jogar as bitucas fora. Eu vou guardar todas que eu fumar. Aí, no último dia, cara, que você tá lá depois de 8 dias, o Boninho entra. Aí troca ideia com você, né? Tal, explica tudo. Aí ele, puta que pariu, que cheiro de cigarro. Cara, o meu cinzeiro tava assim, ó. Uma cordilheira de bituca de cigarro. Porra, quanto você fuma de cigarro? Eu falei, 3 maços por dia. Não, eu fumava 10, 15 cigarros por dia, né? Não, nem fudendo que eu vou te dar 3 maços por dia. Não, tá louco? 3 maços por dia? Te dou 1. Mas já tô respaldado. Então a primeira estratégia deu certo, né? Porque o cara me deu, então nunca passei perrengue com cigarro lá. Aliás, ia juntando o que sobrava da semana, porque você recebe uma caixa, né? Com tal, cigarro, tudo solto. Uma une na outra. Aí tá lá o nome seu, o nome de todos os fumantes lá num pacotinho. O meu era um puta de um pacotão. Então eu acabava dando pra galera que, né? Terminava o deles lá e tal. E ficamos tranquilos quanto a isso, né?
Mas esses 8 dias, Gustavo, dentro do hotel, cara, sério, eu tomava uns 5 banhos por dia, velho. Uns 5 banhos por dia. E assim, pra tirar nhaca? Não, você fica... Não tem o que fazer, fazer. cara. Aí eu deitava assim no box, assim, a água caindo, ficava contando os azulejos do box. Você não tem tipo, nada. Tá na solitária, né? Exatamente. Você tem que... Aí eu comecei a fuçar assim nas gavetas do hotel, tal. Achei uma Bíblia, velho. Uma Bíblia. Falei, não, agora tem coisa para ler. Bicho, eu li o Antigo Testamento todinho, velho. Em 8 dias. Todinho. Porque não tinha o que fazer, Gustavo. Que é 1000 páginas? Não. Não, mais. Eu ficava o dia inteiro lendo. Tudo bem, não li todo, porque por exemplo, Salmos eu pulei. Perfeito, eu pulei, mas assim, a grande parte. E ali que também tive um contato, assim, né? Um pouco com espiritualidade um pouco mais profundo. Porque você está num momento solitário lendo aquilo tudo, né? Você fica um pouco mexido. Te pega ali no... E planta uma semente. Com certeza. Que já existia ou que foi plantada naquele momento? Por coincidência. Eu acho que já existia. Eu sempre fui um cara de fé, né? E uma fé orientada para o cristianismo. Mas aquele contato com o Antigo Testamento daquela forma foi a primeira vez. Um divisor de águas. Foi a primeira vez. E aí, bicho, quando você sai dali, você está completamente xarope, cara. Já entra louco já. Você já entra... Por isso, assim, quando você vê uma galera no primeiro dia alterada, achando que vai ser melhor amigo dos outros para sempre, que não sei, que chora. Cara, porque de repente você está rodeado de pessoas novas, né? Possibilidades, então, né? Você escrevia num papelzinho o que você queria comer, né? Então a sua opção era arroz, feijão e frango, arroz, feijão e bife. Botava ali, o segurança catava, fica o segurança na porta da tua na porta do teu quarto. Que você não vai botar. Uma vez eu ia sair, eu ia para a piscina. O senhor deseja o quê? O senhor não está autorizado a sair. Você volta. Mas e se você chegasse e falasse, cara, é o seguinte, ó, bate o sininho ali, desisto, toca o sininho ali. Várias pessoas já devem ter feito isso. Já devem ter feito isso. Aí você já tem algum substituto Exatamente. Preparado. Por isso que os caras também não te dão certeza o tempo todo. Você sempre fica meio de alerta. Pra você não achar que você também... que os caras dependem de você. Exatamente. Perfeito. É sempre o contrário. Você depende dos caras, né? Sempre o contrário. Então, quando você sai de lá e ninguém fala contigo, velho. Veio até personal dentro do quarto para te passar treino lá para casa. Te faz assim, um adipômetro lá, quanto de gordura você tem e tal. Vem gente tirar medida para fazer as roupas das festas e tal. Ninguém fala com você, velho. Nada. Você fica assim. O necessário. Você trocando ideia, a pessoa não responde. E você é louco para falar, né? Exatamente, tipo, para falar. Né? E aí, quando você sai, você quer falar com alguém. Por isso que, né, também eles fazem esse esquema. Para socializar. Agora eu estou começando a ligar os pontos ali, perfeito. Tá? É uma estratégia. E assim, óbvio também que ninguém passa por essa situação de uma forma completamente positiva. Porque, mano, meu passatempo, além de contar azulejo no banheiro, era ficar assistindo a obra da frente do prédio, que estavam construindo um prédio ali na frente do hotel, e eu ficava sentado ali. Quando eu não estava lendo o Antigo Testamento, eu estava vendo os caras trabalhando na obra. Essa era a minha TV. Mas você sabe uma coisa, Jean? Eu acho que era mais fácil naquela época do que hoje em dia. Porque não tinha celular, a gente não tinha esse vício, esse hábito, essa necessidade. Porque isso aqui, cara, você está conectado com o mundo inteiro, é um clique. Você deslizou o dedo, você vai saber o que você quiser. Naquela época não era tão acessível. Mas eu não sei se hoje tão isolado assim, cara. Eu não sei se é tão restritivo. Então. Até porque as pessoas são escolhidas por outros critérios, é uma outra proposta. Hoje em dia a gente vai chegar nisso, mas eu acho que se fosse hoje em dia... Se as pessoas fizerem hoje em dia, tem gente que morre. Tem gente que fala, bicho, preciso do meu celular, preciso saber, ver o meu Instagram. Com certeza. Porque, cara, é violência o negócio. Não, o negócio é pauleira. Então, eu sempre falo para as pessoas, cara, tudo bem, Big Brother não é uma prisão, você não está indo pro Carandiru lá dentro. Não. E ninguém está te obrigando a nada. Não, mas também não é colônia de férias. Não é uma coisa simplesinha que a galera acha que... Me desculpe a pergunta. Você se sente um rato num experimento? Tipo um lá ratinho dentro? de...
Porque o cara pega, você vai fazer tal coisa, você vai vestir tal coisa. Você é tem conduzido hora, o tempo inteiro. Tem hora não que... tem espaço para falar nada, né? Então, tem hora que você se sente. Tem hora que te incomoda o fato de saber que você está sendo observado. 24 você tá no horas microscópio ali, né? Tipo... Exatamente. Você está ali e assim... Você se esquece das câmeras? Não. Não Eu mesmo? nunca me esqueci. Porque a câmera faz barulho, velho. Zzz, toda hora você mexe, você tá andando, ela vai te acompanhando, cara. Ela se faz Só que presente. você passa a não ligar mais. Você fala, fuck, quer filmar? Mas assim, sei lá, por filma, exemplo, você vai, sei lá, você vai trocar de roupa. Já aconteceu de você, sei lá, tirar a roupa e ficar pelado? Não. Você tem essa consciência? Eu sempre tive. Ou se a pessoa, por exemplo, vamos supor, a pessoa... É que eu sou pudibundo, né? Eu sou um cara envergonhado, então eu não... Mas assim, por exemplo, o cara vai descer um pouquinho... Opa, né, tem uma vozinha que chega, a voz da consciência, ele... Não pode... Não. Se você abaixar a roupa, ali pronto. Um abraço, acabou, você tá exposto. Você tá na internet. O Brasil hoje, te viu, né? Opa. Hoje você tá... Então, mas tem nego lá que não tá nem se importando, cara. Quer mais porque é mais pra mostrar. Então os caras tomam banho pelado, estão nem aí. Eu nunca fui disso aí. Né? Olha, cara, pra você ter uma ideia, eu me considero, por incrível que pareça, paradoxal que seja, eu me considero uma pessoa tímida. De verdade, cara. E aí, quando você tá lá dentro, por exemplo, eu não andava sem camisa por timidez. Eu entrava na piscina à noite. Da exposição. Também. Eu entrava na piscina à noite. Nunca me gravaram tomando sol. Só um dia depois, que era praticamente na penúltima semana. Não ficava nessas assim. Você foi o quarto. Ficou entre os 4, você. Fiquei em quarto lugar. Ficou em quarto lugar. Eu saí, faltava uma semana para acabar o programa. Bati na trave ali do pódio. Né? Mas, cara, é uma experiência que é duro falar assim, né? Porque eu acho que nem todo mundo tem chance de aproveitar como algumas pessoas aproveitam. Tá? E eu não estou nem falando do pós. Eu estou falando da experiência enquanto ela está acontecendo. A experiência em si. A experiência em si. Tem gente que entra numa paranoia, velho. De perseguição, de criar treta com todo mundo. Fica muito agressivo. Agressivo, né? Eu fui com o intuito de jogar, né? Então, assim, eu já estava com a cabeça mais, assim, fria. Você via aquilo como um jogo de xadrez? Eu via muitas vezes. E eu não entendia como... Você se propôs, né, a encarar aquilo como... Sim, né? Sim, como jogo. Como jogo. Mas, ao contrário do jogo de xadrez, né, você espera uma reação do teu oponente, né? E aí, beleza, você vai traçando a tua estratégia de acordo com a reação que ele vai te mostrando, de acordo com o ataque, de acordo com a defesa e tal. Só que no Big Brother tem um elemento que é um elemento surpresa, que é a participação do público. Então não adianta só você fazer o teu jogo de xadrez, você tem que esperar um outro adversário ou aliado que é o público. E você tem que cativar esse então, né? Aí é que está a minha grande dificuldade, né? Porque assim, como sou, né, menos hoje, uma pessoa tímida, essa coisa de fazer oba-oba com Bial na hora do ao vivo, essa coisa de engraçadinho, extravagante. Não estava no meu perfil, velho. Meu perfil é ficar quieto, é ficar observando, né, e tal. E aí, tentar ir o mais longe possível. Se a minha vitória dependesse do meu carisma, eu estava ferrado. Isso eu já sabia. E, de fato, fiquei ferrado mesmo. Mas eu acho que dentro dos perfis, né, que se apresentam para o jogo, no Big Brother 3, que foi a minha edição, eu acho que a gente teve grandes jogadores. De verdade. O Domini foi um grande adversário. Acho que talvez um dos maiores Big Brothers até hoje. No 3, não no 13, no 3. Porque ele voltou, né? É verdade. E aí, quando você tem um adversário desse tipo, é legal jogar. É legal, cara. Eu não acho assim que você tem que interpretar as coisas como uma coisa pessoal, um ataque pessoal, nada.
Você tá ali para aquilo, velho. E eu me lembro que eu falei isso, eu tenho gravado isso, né, na época, que é o seguinte: se o cara quiser fazer trairagem, vai fazer, velho. E faz parte. Não tem uma regra que fale assim: olha, você não pode fazer trairagem, fair play, né? você não pode desrespeitar o fair play, você não pode fazer. Não tem. Desde que você não agrida ninguém, não tente matar ninguém, não provoque própria expulsão, você pode fazer o que você quiser. Se você acha que andar pelado lá dentro vai te dar voto, anda pelado, velho. Há um perímetro estabelecido, mas ele é um perímetro amplo. Amplo. Né? De comportamento pessoal é amplo. Você pode traçar a estratégia que você quiser. Né? Agora sim, você, por exemplo, você se colocou como um jogador, citou o Domini, né? A sua visão da coisa era como um jogo e você conduziu dessa forma a sua experiência ali. Sim. Mas você estava com outras pessoas que também estavam ali para curtir e que estavam ali para farrear, para o oba-oba mesmo, para putaria mesmo, entendeu? Como é que você conduz uma situação tendo que pensar diante de uma pessoa que está um pouco se lixando, então, entendeu? Não é desigual, não desigual, mas é difícil você... Então, aí porque é que o cara tá lá sendo, vamos dizer assim, o cara tá sendo ele, o cara tá, eu quero vir para farrear mesmo, para pegar a mulher, para zoar. E tá certo. Pronto. Tá certo. Cada um tem a sua razão de estar. Exatamente. E cada um tem a sua razão de ser. Mas quando você tá levando para um outro, é difícil, porque você está raciocinando. E o cara tá meio sem filtro. Aí é que tá o lance, eu acho assim, o mérito do jogador interno, né? Tem o jogador interno e o jogador externo. O jogador externo é o que joga pro público. Tá? O jogador interno é o que joga lá dentro. Conscientemente? Conscientemente. No meu caso, foi conscientemente. Né? Eu acho que no caso do Domini, jogar com o público também foi conscientemente. Não era uma coisa, eu sou assim e vamos levando. Ele também jogou, como a Sabrina fazendo. também jogou. Não, sim, né? Sim. Então, assim, quando você tem esse tipo de perfil, né, você não pode jogar lá dentro, internamente, sozinho. Porque o voto, ele é por quantidade que você coloca alguém no paredão. Então, se eu voto em um cara e voto sozinho nesse cara, provavelmente eu não vou colocar esse cara no paredão. Eu tenho que ter o voto de mais pessoas. Tem que angariar. Angariar voto. E esse eu acho que é um dos grandes méritos de quem joga internamente. É você administrar uma situação, colocar uma coisa e, pelo menos na hora da votação, a pessoa vai contigo. Pelo menos ali. Se ela quiser farrear, se ela quiser, do jeito que você falou, quiser ter uma postura, beleza, pode ter 24 horas por dia essa postura. Agora, no domingo, na hora da votação, tem que votar em quem você acha que ela tem que votar. E é uma linha muito tênue, né? Porque assim, você ser considerado um traíra por angariar votos para votar em alguém... Porque assim, você pode também falar, bicho, é o seguinte, quem vai me botar para fora não são as pessoas. Sim. Só que quanto mais paredões você fosse, mais chance você tem de sair também. Você também. Tem que evitar. Então, você tem que evitar paredão. Você tem que evitar o paredão. Quantos você foi? Hã? Você voltou de quantos? Eu voltei de um. Voltou de um. Eu fui uma vez pro paredão, é uma experiência horrível. Porque tem outra coisa assim também, às vezes, às vezes assim, você tá indo com uma pessoa que por mais legal que você seja, o cara às vezes é mais legal, tem mais carisma, né? E você não sabe. E você perde por 51%. Você saiu. Você saiu, acabou. Você não tá odiado, você não tá... Não, pior do que isso, o cara que vai com a intenção de jogar, vai com uma estratégia na cabeça e sai na primeira semana. Não dá tempo, cara. Não dá tempo. O cara passa por todos os perrengues que eu passei e ficou uma semana. Não dá tempo do público te conhecer, não dá tempo de você botar uma estratégia, não dá tempo de nada. Criar uma identidade. Nada. Tanto é que os caras... Foi o único conselho que eu recebi de um cara da produção. Porque eu dei uma surtada antes de entrar. Tá? Dei uma surtada assim... Cara, Porra, você fica 8 dias dentro de uma porra de um quarto de hotel. Sim. Né? No último dia você é transferido para um outro hotel. Pra galera te mostrar pra imprensa. Dali você já vai para casa. Então eu saí da Barra da Tijuca e fui para um hotel, acho que em Copacabana, se não me falha a memória. Tá? Quando eu fui transferido, eu dei uma surtada, velho. Eu falei, porra... Defina a surtada. Vocês estão pensando o quê, porra? Não, vocês estão me tratando a minha surtada foi pior. Eu achava que os caras estavam envenenando minha comida, velho.
Ah, você ficou com uma paranoia na cabeça. Porque assim, depois que eu comia, eu me sentia mal. Frágil emocionalmente. No hotel. Ansioso no hotel. Eu falava, vocês estão botando alguma coisa na minha comida, algum remédio. Vocês estão colocando alguma coisa na minha comida. Olha a paranoia que eu entrei. Mas era pertinente? Eu acho que não. Não é impossível. Será, bicho? Não, eu acho que não. Olha, cara, não, pelo amor de Deus, levantando qualquer coisa do zero. Não é isso, não. Mas é pouco provável, né, Sim. Gustavo? É pouco provável. Uhum. É pouco provável. Eu acho que era mais Sim, uma série de insegurança. O resultado Mas de 8 dias confinado. eu me sentia mal depois que eu comia. Emocionalmente até. Uhum. E eu falava, vocês estão me envenenando a minha comida. Aí veio o cara da produção, o que aconteceu? Aí o cara, ele me acalmou. Eu tava pra sair, cara, pra ser apresentado e eu surtei, velho. E aí o que o cara falou? Não, o cara me acalmou, falou, não, tu tá bem, cara, calma, isso é normal, dia de isolamento aí, tá normal. E aí foi um único conselho que ele me deu, que também não é muito bem um conselho. Ele falou assim, aconteça o que acontecer, não saia na primeira semana. Por conta própria, né? Tipo, não desista. Não saia. Dê um jeito de sair do paredão. Não saia na primeira semana. E eu falei, tá, mas como que eu vou fazer isso? Aí o cara, dá seus pulos. Aí você fala, porra, né? Isso eu já tinha em mente. Não sair nunca, né? Ficar até a final e ganhar. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí na primeira semana ainda teve um paredão duplo na minha edição. Saíram duas pessoas, um rapaz e uma moça. Nós votávamos nas mulheres e as mulheres votavam nos homens. Então, assim, ali começou uma guerra de sexo que o próprio programa impôs e depois falam, você criou a máfia de cueca que era só os machos ali em volta de você votando. Nunca teve isso, cara. Era a dinâmica do primeiro paredão. Você acaba fazendo parte de uma coisa manipulada ali e isso faz parte. Não sei se manipulada, mas com certeza orientada. Conduzida, né? Não manipulada. Talvez seja uma palavra um pouco mais forte, mas assim, é uma coisa que é levada para tal caminho, né? Para que tais coisas aconteçam. Você percebe lá pelas tantas uma desigualdade. Uma desigualdade de oportunidade. De chance, eu acho. Eu saí com essa impressão. Porque lá pelas tantas... Porque assim, como é que você tem retorno daquilo que você está pensando? Você está completamente isolado dentro de um ambiente, você não sabe o que está acontecendo no mundo fora dali, né? Inclusive com os seus, né? Sim, sem dúvida. Como é que você sabe que você vai ter o retorno X se você fizer isso? Só o paredão te dá esse retorno. É só o Bial tentar pegar alguma fala do Bial, na época era o Bial, né? Então, pegar alguma fala dele, pegar alguma coisa que vem, algum show de algum artista que ele faça algum comentário. Então você tem que ficar ligado nas coisas. Todas as oportunidades, todas as janelas de gente que vem de fora, você tem que estar ligado, né? E lá pela metade do programa, acho que na sexta semana já, eu falei, o Domini vai ganhar esse programa. Eu pensei comigo, a gente vai batalhar pelo segundo lugar. Ainda falei com o Harry e com o Emílio. A gente vai batalhar pelo segundo lugar. O Emílio era o mergulhador? É, o mergulhador. Que tomava cachaça pra caralho. Tomava, cara. Ele é um papo bom pra você chamar demais, aqui, viu, cara? Ele tinha umas conversas profundas, mas ele tava sempre... Ele é tipo o teu espírito, assim. Bem desbravador, bem aventureiro. Ele é bacana. Ele é gente boa demais, deve ser baita cara. Aí, eu falei, olha, gente, esse cara, ele já bateu, na época, né, no meio do programa, ele já bateu em 3 paredões e voltou. O Domini. Então a gente muda a estratégia. Quem a gente quiser tirar, que a gente acha que é forte, manda com ele. E assim a gente vai ficando. A galera comprou essa ideia, aí a gente mandou Juliana Alves com ele, mandou Sabrina com ele, mandou Alan com ele, porque a gente achava que eram pessoas... Juliana virou atriz, virou atriz, exatamente. Né? Então a gente foi mandando pra... Por quê? Nos ao vivos, ele nunca perdia a oportunidade de fazer
o papel O dele. jabá dele, né? Entendeu? Então eu falei, cara, esse cara é embaçado. Esse tem uma estratégia Tem, estabelecida. ele é embaçado. E tá evoluindo nela. E tá evoluindo, tá fluindo. tendo retorno, né? E a tendência... E aí a gente teve uma ação, foi antes da metade do programa, que é ali que eu tive a certeza. Foi quando teve uma campanha, uma das primeiras campanhas, acho que do governo Lula, junto com Betinho, de erradicar a fome. Então era uma coisa de um símbolo, um prato vazio assim, tinha um pé de feijão. Então era para doar feijão para essa campanha. O cara que arrecadasse mais feijão, você ia no supermercado lá e falava, eu quero doar esse feijão pro Domini, pro Jean. Quem tivesse mais feijão ganhava um anjo. O anjo, já tinha o anjo. Tinha o anjo. Foi a primeira edição que teve o anjo. Que te imunizava contra o paredão, você não podia ir. Você entregava o anjo para alguém. Ah, você imunizava uma Imunizava pessoa. alguém. Perfeito, né? Isso, perfeito. E aí, é óbvio que a gente queria botar Domini e Sabrina. Os Domini ganhou 5 anjos, então não dava para botar Domini e Sabrina, porque ele dava sempre para Sabrina. E eles já estavam ali, né? Ainda não. Só aconteceu o romance um pouquinho mais para frente, depois que o Domini foi com a Juliana. E eu era líder. Eu falei, cara, essa galera não vai mandar a Juliana. A Juliana deve ser forte pra cacete. Por quê? Porque ela já entrou com votação. Sim. Tá? Ela foi pro primeiro paredão antes de começar o programa e entrou. Tipo uma casa de vidro, assim. Não era casa de vidro ainda, mas teve uma votação. Sim. Né? E o outro foi, acho que o Paulo, que entrou também. Não, eu não lembro. Acho que foi o Paulo que entrou também. Mas o Paulo saiu na primeira semana. Teve inclusive um participante ali que ele não aguentou desistir, um lutador de karatê. O Dilcinho, de jiu-jitsu. De jiu-jitsu. É. Que era meio bad boy, que era meio grandão. Mad Max de pelúcia, esse mesmo. Ele gostou de uma mulher ali, que acho que era Miss São Paulo. Miss Brasil. Josiane. Uma das meninas mais bonitas que eu já vi pessoalmente, cara. Era muito bonita, cara. E aí ele não... Mas ali, cara, também, não foi só ela, né? Eu até tive a oportunidade de falar um pouquinho com ele, não falei muito, eu gosto muito dele. Eu acho que tinha questões também familiares, essa coisa do isolamento, né? Eu não sei se a mãe dele também estava com alguma coisa, então você fica com a cabeça lá, você fica preocupado, aí acontece uma merda lá dentro, é a gota d'água que estava faltando para você sair. Eu acho que o caso dele foi diferente do caso, por exemplo, do Thiago Abravanel ano passado. Tá? Porque o Dilcinho, ele passou a primeira semana, na segunda ele já deu uma balançada. Eu acho que ele tentou engatar um romance justamente para aliviar... E chegou a rolar um beijo ali. Rolou. Justamente para aliviar essa tensão, dar um propósito para ele estar lá dentro, ou amenizar ocupar a carência ali, a estadia dele ali, só que deu errado. E aí juntou tudo. Né? Mas na nossa estratégia, o que era? Já que a casa não vota em quem você acha que tem que ser votado, o líder tem que votar. Então não pode ter sentimento assim de eu sou amigo dessa pessoa. Cara, mas isso é uma coisa que é foda, né? É foda. Porque você conseguir desvencilhar, porque às vezes você vai ter que votar numa pessoa que você tem alguma afinidade. Mas o argumento principal é o seguinte: se ficar você e ela, ela vai votar em você. É isso, perfeito. Né? Então, mas é que assim, você não... É preciso você ter essa frieza, sim. Mas ao mesmo tempo, cara... Não, fica ali, puta, bicho, aquele incômodo de tipo, eu acho que... Mas assim, todo mundo tá lá sabendo pelo que está, né? Eu acho que isso aí faz parte da estratégia. Essa você persuasão, eu acho que é... Jean, assim, vamos supor, nessa época, e à medida que o Big Brother foi crescendo, as pessoas que jogavam eram mais julgadas. Sim. O cara foi lá pra jogar, tal, não sei o quê. O jogador é frio, o cara vota não sei quem, o cara não se apega a nada. Dá pra ser considerado uma estratégia, é meio kamikaze, meio suicida, mas dá pra se considerar uma estratégia e falar, bicho, é o seguinte, a minha essência não é essa, eu vim pra cá pra ser quem eu sou, então eu não vou votar em ninguém, não vou arrumar treta com ninguém. E se eu for pro paredão, brother, que o público mostre se eu sou bacana ou não. Pode ser considerado uma estratégia, você fala, eu vou para quantos paredões forem, e se o público gostar de mim, ótimo, eu volto.
Ou não? Chega um ponto que você obrigatoriamente tem que falar, bicho, mataram ou morreram. Então, eu acho Entendeu? que no começo você até tem essa possibilidade. Né? Você até tem, mas assim, aí a gente vai cair numa questão. Existe uma premissa, uma lei, mais do que uma premissa, uma lei básica do Big Brother, que é uma que você já falou até. Fuja de paredões. Se você tá sozinho, cara, a chance de você pegar um cara que tá lá de boa, tal, que não tem, que tá curtindo, porra, vamos no cara. A chance de você ir pro paredão, já que ele tá jogando sozinho, beleza, né? É maior. Aí junta tudo. Então você fica mais vulnerável numa votação interna. Tá? Agora, se esse cara tem essa postura e caiu no gosto do público, aí não tem o que fazer. Porque teve gente que, sei lá, foi pra 5, 6 e voltou. Ele vai bater e vai voltar. Exatamente. Ele vai bater e vai voltar. Então, na época, eu tive, assim, pessoas que aceitaram o meu jogo. Tá? A primeira delas foi a Elane. Que foi... Chegou em segundo lugar. Chegou em segundo lugar, né? Chegou em segundo lugar. Ela aceitou o jogo e foi pro jogo também. Comprou. E quando eu falei, eu vou mandar a Juliana, ela falou, beleza, eu vou no Domi. Depois, na semana seguinte, ela pegou o líder, eu vou no Alan. Aí a gente, vamos no Domi. E aí, sabe... Então a liderança... O Alan era o negão. Fortão, jogava né? basquete, exatamente. Enorme, exatamente. E aí a gente foi fazendo isso, porque essa galera comprou. Eu fui líder 3 vezes, cara. Então eu botei 3 pessoas no paredão. A Baiana também foi líder 3 vezes. Ela botou 3 pessoas no paredão. Só aí a gente eliminou 3. 6. 6 pessoas. Tá? E não é pouca coisa, cara. E meu, assim, a casa é grande, claro. Tá. Uma bela de uma casa. Mas você tá lá e não tem pra onde fugir. Você tá dentro de um aquário ali. Como é que você faz uma estratégia assim? Claro, tem o quarto, você vai para baixo do edredom, você vai pra piscina, academia. Mas, cara, deve ser difícil você montar uma estratégia em dupla ou em grupo, sendo que as pessoas estão ali o tempo inteiro perto de você, convivendo com você. Tipo, E outra, você manda a pessoa para o paredão e na hora seguinte você ainda tem que jantar com ela, você tem que olhar para a cara dela. Fica um clima horrível, assim, tipo, fica mas esse aí clima... que tá, né? Ou você tem que saber também, né? São coisas que... Cara, eu não tinha essas coisas, Gustavo. Te falo sinceramente, quando eu fui pro paredão a primeira vez, quem me colocou foi a Juliana. Ela era líder. Tá? Ela falou, eu vou no Jean por afinidade. Beleza. Na semana seguinte, eu fui líder. E eu mandei ela. Todo mundo achou, porra, é vingança. Cara, é o troco. Não é. É o jogo. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que se Na joga. última semana que eu fui líder, porra, eu mandei a Baiana, cara, que era minha aliada. Né? Não tem essa, Não cara. pode haver espaço para sentimentalismo excessivo. Pra mim, não. Mas pro público, sim. Entende? Se o Big Brother fosse, por exemplo, um modelo de Big Brother em outros países, né? E tem, né, Big Brother que é misto a eliminação, tem horas que a casa elimina alguém. E na parte final, o público elimina. Aí o jogo interno é mais pegado. Tanto é que teve, se eu não me engano, foi os Estados Unidos 23 também, que nunca tinha ganhado. Não sei se é essa história. Me falaram isso essa semana, tá? Eu preciso averiguar, mas olha como é que foi. Parece que nunca tinha ganhado um negro. Juntaram os caras assim no começo. Até porque é importante frisar, no começo eram 2. Sim. Eram 12 pessoas brancas ou pardas, enfim, e só 2 negros. Sim, né? E sim. foi assim, sei lá, até Big Brother Kids, sei lá. Sim, Hoje é muito mais. Muito mais. Né? E acho que nesse sentido tem que ser reconhecido e tem que ser tirado do chapéu, porque era foda. Sim, né? sim, com certeza. Era uma coisa que você falava, porra, por quê? Exatamente. Entendeu? E não havia esse questionamento. Exatamente. E aí, lá, eles fizeram uma estratégia no começo do jogo, cara. E falaram assim, olha, então a gente não pode... Ninguém aqui saiu daqui. Tá fechado? Fechado. Vai cada um... Nunca mais a gente vai falar sobre isso.
fica com o teu grupinho, a gente não vai trocar nada, mas a gente vai indicar quem tiver que ser indicado. E vai chegar 2 negros na final. Vamos jogar. E chegaram, cara. Chegaram. Mas aí tinha a casa eliminando. Sim. Se você não tem, esse tipo de estratégia já cai por terra, porque o brasileiro ele é mais sentimentalista, né, velho? Sim. Então Sim. Ele vota por pena. Ele vota da Dinamarca, com certeza, com certeza. É uma outra... Tanto que o jogador, mais, assim, a pessoa que joga mais lá fora, ela tem uma tendência a ter uma afinidade maior com o público. Né? Porque a galera quer ver isso. Né? Aqui a pessoa quer ver historinha, quer ver, né? O romance, as amizades, né? O perseguido que dá a volta por cima, isso, né? Isso. Então, assim vai. Cara, assim, como é que foi quando você saiu? Porque eu lembro que na época não te transformaram exatamente num vilão. Sim. De alguma forma, assim, Sim, até transformaram. Foi vilanizado. Foi vilanizado, sim. Eu lembro quando você falava, ficava o rabinho do diabo ali. O chifrinho. Você fala, porra, os caras também estão criando uma caveira ali, fazendo a caveira do cara que, peraí. E como é que foi quando você descobriu isso? Porque quando você estava dentro, você nem imagina. Você não imagina. E assim, uma das grandes incoerências, né? Que não batia na minha observação era assim, você parte de aí nesse caso sim você parte de algumas premissas, principalmente tentando entender o que é o público, o que é o povo brasileiro, né? E aí você fala, porra, mas essa situação que esse cara tá falando, cara, ele tem que ser massacrado pelo público. Chegava lá, o cara voltava. Você fala, pô, mas como? Como que acontece isso? Então, quando a gente vê algumas situações em Big Brother que você fala, porra, mas por que essa galera tá insistindo nisso aqui, tá querendo isso aqui se já tá mais do que provado? Cara, porque tem algumas coisas que acontecem que você não consegue acreditar que estão acontecendo, né? E aí quando você sai e aí você vê que, né, a tua imagem sofreu uma manipulação descarada, né? Porque e mau caráter. Em nenhum momento eu fui mau caráter com ninguém. Mas a imagem manipulada foi manipulada de forma mau caráter, você acha? Eu acho que não sei se mau caráter, mas eu acho que pelo menos com uma intenção ruim. Uma intenção ruim ou para compor uma historinha. Porque tem que ter o exatamente, tem que ter exatamente. O cabeça. E né? tem que ter o mocinho, tem que ter o bandido. Isso, exatamente. Né? Então, aí você deu o azar de cair no bandido. Agora, é isso que eu acho que é injusto. Entende? E assim, que eu falei lá atrás das injustiças e tal, isso eu acho uma coisa injusta, porque, cara, você caiu ali no estereótipo do vilão, como é que você vai ganhar? Como que você vai ganhar, velho? Não tem jeito. As pessoas são levadas a não gostarem de você. Exatamente. Né? Você pode fazer o que for lá dentro. Resistir o quanto puder. Quando você for pro paredão, é aquilo. Tchau. Né? Porque ele é o cara, é o diabo. E quando você descobriu... Cara, você fica bem puto, né? E, assim, você fica bem puto. Uma pergunta assim, meio ridícula, até porque... Mas caberia um processo, brother? Você pode chegar e falar, na boa, vocês denegriram a minha imagem de um jeito que não condiz com a realidade. Vamos supor que as pessoas deixassem de gostar de você, descredibilizasse o seu trabalho, né? E que você levasse uma marca, essa mochila, né, ruim pro resto da tua vida. Porque, cara, um programa com essa magnitude, com esse alcance, sobretudo social, ele forma opinião. Eu acho, cara, que eles não fariam isso se eles não tivessem uma blindagem por contrato. Então você assina um contrato antes de entrar. Tá? E é um contrato que acho que protege os caras de qualquer coisa. Tipo assim, tô vendendo minha alma pro diabo durante esse tempo aqui. Né? Aguenta o que vier, você também vai colher uns frutos muito interessantes, né? Porque, na verdade, você salvo algumas exceções, deve ter gente que, hoje em dia, principalmente, com todo o processo de cancelamento, essas coisas, às vezes, over demais, mas, enfim,
as pessoas têm que se preocupar um pouco mais com a imagem delas, né? Sim, sim. Mas, a grosso modo, cara, numa linha geral, todo mundo vai colher uns frutos bem graúdos e suculentos dessa experiência. Eu não sei. Aí é Todo uma mundo coisa... não, todo mundo não. Ficando um mínimo de tempo possível. Porque também quem saiu, eu não sei quem saiu na primeira semana. Sim, foi, sim. foi o Cristiano, o loirinho? Não. No meu? É. Foi o Paulo e a Samantha. O Paulo era um goleiro, não era? Não, era modelo. Era modelo. Mas não tinha um goleiro do Joinville, Não. cara? Não, acho que era outro. outro. Era então. outra edição. Esse era o 5. Esse era o 5, que era da Grazi. Perfeito. No meu foi o Paulo e a Samantha. E a Samantha é uma pessoa super... Uma morena, uma ela é uma carioca muito bonita, né? Bonitona. Mesmo. E o Paulo também, pô. O Paulo é modelo até hoje. Você vê campanha dele na TV, velho. Olha que doideira. O cara é boa pinta mesmo. Uhum. Morou em Milão também uma época e tal. É um cara cascudo, né? E saiu, velho. Sim. Primeira semana. Não tem o que fazer, cara. Né? Sim. Eu acho, por exemplo, que a Samantha renderia muito. Renderia muito. E ela metia o dedo na ferida. Ela falava, exatamente. Cobrava. Exatamente. Então é só. Aí é a questão do azar, né, velho? Sair na primeira semana. Então nem todo mundo colhe. E naquela época, menos ainda. Sim. Tá? Porque não tinha essa coisa das oportunidades que a rede social oferece. Perfeito. Mas. Cara, quando você sai, né, e você tem esse impacto. Você pode ter certeza, Gustavo, tem muita gente que, por mais que te vilanizem, que gosta de você. Tem muita gente que vai haver além disso, né? Vai haver além do que eu foi tinha exposto. muita gente que gostou de mim. Assim, a grande maioria eram as pessoas que acompanhavam pelo pay-per-view. Uhum. Tá? Que tinha 24 horas. Via tudo. Não via só aquela edição que colocava o chifrinho, o rabinho de viado. De diabo. Mas quando você sai, né, essas pessoas, elas te procuram, cara. Elas te acham e elas falam: se você quiser, a gente mete um processo. Se você quiser, a gente faz isso. Eu nunca fui atrás disso, cara. Porque também eu não diria que seria cuspir no prato que comeu, né? Mas também assim, né? Você tem que reconhecer também que, enfim, esses caras te deram muito e que você tá ali, você tá exposto, você tá se expondo, você tá se despindo, né? Sim, completamente. Eu acho que hoje em dia isso seria muito mais provável. Você pode ver que existe certa manipulação, mas não descarada como tinha antigamente. Uhum. Novelinha. Uhum. Não existe mais. Eles podem até te, assim, numa edição, num teu perfil, assim, né, na véspera de um paredão, te colocar como um X ou Y. Mas na época, que nem fizeram comigo, que colocavam literalmente, né, o rabinho de diabo. Uhum. Deixava explícito. O cara, o Emílio como uma raposinha, sabe? Hoje não tem mais isso. Uhum. Não tem mais isso. Uhum. Mas eu acho que também eles exageraram, com certeza. E nós vivemos hoje um período... Não vivemos hoje nada, já faz um tempo aí, já vem, sei lá, uns 5, 6 anos pelo menos, de um linchamento virtual. Né? Sim, sim. E que muitas vezes é assim, bicho, não tem pena nem de família, tem piedade. Sim, sim. O seu Big Brother foi reprisado há um ano. Praticamente um ano. Hoje, cara, qualquer produção do Viva, por trazer novelas de 10, 15, 30 anos atrás, eles já deixam explícito assim, essa obra retrata ações que eram comuns na época, que eram condizentes com a época. Porque hoje em dia também há uma hipersensibilidade, eu acho que também perde um pouco a mão em muita coisa. Sim. E esse comportamento de cardume, que um começa em outro, começa aquele apedrejamento em praça pública digital, né? Você teve medo de ser mal interpretado? Porque assim, cara, nos primórdios do Big Brother, tinham coisas que hoje não seriam aceitas. Eram faladas coisas muito mais sem filtro. Sim. Social, racial. Sim. Ofensas assim que as pessoas trocavam. Se bem que hoje também tem umas coisas meio malucas, assim, mas assim, coisas que hoje assim não seriam aceitas e seriam repudiadas. Sim.
Você ficou com medo de ser trazido à tona de novo isso e as pessoas olharem e falarem... Porque, por exemplo, hoje você é um cara estabelecido, você é um Sim. massoterapeuta respeitado, você tem um lado espiritual muito reconhecido pelas pessoas e que influencia a vida das pessoas. Você temeu em algum momento assim que essa sua imagem trazida lá de trás pudesse arranhar um pouco? Um pouco sim, porque você não se lembra de tudo que você falou, né, cara? Sim. Você outra, lá era outra concepção. Exato, mas eu não me... Uma coisa eu te garanto, Gustavo. Eu me esforcei muito lá dentro para não falar merda. Uhum. A minha atenção... Para não passar de uma linha ali, né? Exatamente. Por quê? Porque não sei se você vai se lembrar. No Big Brother 1, teve um negócio que me chamou muita atenção e assim me impactou muito. Eu não estava... Não, eu já tinha voltado. Foi 2002, né? Começo de 2002. O não, seu? eu não... Não, o 1. O 1 foi começo de 2002. Eu não sei se eu já tinha voltado da Itália, mas eu soube dessa história, né? Um negócio que aconteceu com o André Gabé, um participante do primeiro Big Brother. E, cara... Um careca negro, né? De óculos, né? Super gente ele boa. É gente boníssima. Carismático pra caramba. Pra caramba, inteligentíssimo, criativo. E, cara, naquela época, né? Tinha personalidades que entravam na casa. A Xuxa entrou, o Chico Anísio entrou, uma galera entrou, né? Cara, se não me falha a memória, foi o Chico Anísio que deu uma esculachada no Gabé. Cara, eu falei, não é possível isso. Não é possível. Mas falando dele como participante, como pessoa... Eu acho que até chamou ele de fresco, uma coisa assim. Olha. Sabe? Uma coisa... Cara, você tá lá dentro, tentando fazer o teu melhor, tentando ganhar, e sabe, é complicadíssimo isso. Uhum. Né? É complicadíssimo isso. E ninguém pensa no cara. Ninguém pensa no cara. Você quer chegar num objetivo. Agora, o cara, além de estar passando todos os perrengues ali dentro, você não sabe a história do cara aqui fora. Sim. Você não sabe a dificuldade do cara aqui fora. Você não sabe como é que o cara... todas as batalhas que ele teve que fazer, até como uma aceitação pessoal. Você não sabe nada. E o que aquela oportunidade representa para a vida dele. Exatamente. Porque aquilo pode ser então, algo assim que vá, né? Quando eu entrei, eu falava, cara, eu não posso denegrir ou fazer o ad hominem, né, com ninguém. Porque eu não sei da vida de ninguém. Uhum. Eu quero jogar o jogo. E aquilo que você está vivendo é uma pílula, né? Um não dá para você resumir. de uma molécula, vai. Não é nada. Nada. Tá? E tem todo o contexto que está acontecendo lá dentro que a pessoa fica um pouco alterada. Então, Sim. Você não pode julgar a pessoa por aquilo ali. Sim. Né? Então, eu falei, eu não vou entrar no pessoal com ninguém. Isso eu falei no primeiro dia. Uhum. Eu vim jogar, mas eu não vou jogar um jogo pessoal. É jogo. Uhum. A amizade ou inimizade é lá fora. Uhum. Aqui dentro eu quero jogar, quero ter essa liberdade de jogar. Então, vim aqui para isso. Vim aqui para isso. Então, quanto menos apego eu tiver, melhor. Né? Porque pode me atrapalhar no meu jogo. Uhum. Agora, cara, você ofender uma pessoa, como a gente teve algumas situações já ao longo desses 20 anos de programa, 22 anos de programa, cara, 21 anos, né? Que foram pesadas. Foram pesadas. Então, você lembra da... Acho que era o Big Brother 4, uma moça chamada Solange. Aquilo ali, cara... Que ela chegou dos 3, acho, dos 4. E tinha uma mulher ali que eles beberam várias, era uma festa que já estava meio que... Já era fim de feira, pessoas. né? E tava assim, né? Avacalhou. Aí chegou uma hora que a mulher chutou o balde. Não, porque você é muito burra. Porque isso, né? Claro, isso tá exposto aí, qualquer um que quiser ver. Então, havia eu não sei se havia menos filtro nas pessoas na hora de se comunicar, menos medo de você ser julgado e cansado. Hoje eu acho que a pessoa sai dali direto pra cadeia, né, velho? Então, pois é. Já tá as coisas que ela falou você ali, foi eliminado, mas leva a tua malinha que você vai direto pro agora isso, saiu agora da mão aqui, né? Então. Porque acho que havia umas coisas muito pesadas. Muito ali, pesadas. Né? Eu acho que teve momentos assim de muito...
também em questão de relação, abuso psicológico, né? Teve situações pesadíssimas disso. Então, é importante também, né, que a gente interprete o Big Brother como um reflexo momentâneo da sociedade. Momentâneo? Momentâneo. Então, o momento hoje que a gente está vivendo não permite esse tipo de coisa mais. Tá? Por um lado, né, engessa. Porque tem muita gente que se comunica através do preconceito. Sim. Só que eu acho que é um engessamento que é válido. Porque, cara, não é assim. Se eu tô na parte prejudicada desse preconceito, eu não vou querer que a pessoa venha e fale de mim ou uma coisa que, sabe, ela não sabe nada da minha vida e que acha que conhece a minha vida por conta de um programa. Tá. Eu acho que assim, na verdade, até de um tempo para cá, eu não sei se dá para dizer que perdeu a autenticidade. Porque as pessoas estão tão preocupadas no que as pessoas já estão ali, tipo, eu não posso falar tal coisa, eu não posso. E claro, algumas coisas não pode falar mesmo. Algumas expressões, algumas palavras, algumas maneiras de você se colocar e de você se portar diante das pessoas, você não tem que fazer mesmo, acabou. Não tem, era aceito, não, nunca tinha que ter sido aceito. Mas tem outras coisas, e até assim, trazendo pra gente trazer assim pro Big Brother atual, né, pra gente já ir canalizando para isso, assim, ele virou uma coisa muito mais, às vezes, de um palanque onde as pessoas vão para militar, para trazer a sua causa, tal, que eu acho que é legítimo, mas eu acho que as pessoas estão perdendo a mão. Por quê? Muitas vezes é para agradar o público. Não necessariamente que a pessoa pense daquele jeito. Eu não assisto mais, já faz um tempo, mas assim, pego alguns acontecimentos até para eu poder falar se o negócio é bom ou não. Eu gosto de assistir, tem que ver. Sim. Você vai falar, se eu formar supremo sobre uma coisa que você não assistiu, aí você está muito equivocado. Então você pega, por exemplo, algumas reações como o Fiuk já teve. Assim, perdão, porque... Cara, calma, bicho, também não dá. Então, exageros, do tipo, os caras brincarem de se vestir de mulher. Cara, calma, entendeu? Ninguém tá... Então, eu acho que pega-se muito preconceitos existentes de fato, mas são colocados em momentos que não há preconceito nenhum. E a intenção, de maneira alguma, foi essa de você denegrir uma imagem, de você fazer pouco caso de alguma coisa, enfim. Lógico. Eu acho o seguinte, Gustavo, eu acho que o público do Big Brother, embora ele se renove, né, de acordo com as gerações, a gente está falando de 20 anos, né, então já é uma outra geração de público, né, totalmente, aqui no presente. Mas o público do Big Brother também evoluiu com o programa. Então muita gente sabe reconhecer quando o cara está interpretando, quando o cara é... Porque ao mesmo tempo, cara... Tanto é esse 22 aí. Exatamente. Que foi por água toda essa luta. Exatamente. O tiro saiu pela culatra. Né? Então, e assim, quando você tem, né, hoje, né, você anuncia o nome do participante, os caras já levantam a capivara do cara já de 3 encarnações, entendeu? O cara tá lá vai o Gustavo Ciotti. Quem é Gustavo Ciotti? Os caras levantam a tua ficha, já soltam no Twitter. Ó, o Gustavo Ciotti pisou no rabo do cachorro dele no dia tal. Então, se você vai com um certo discurso, né, e não condiz com o teu, né, com aquilo que eles levantam, já começa uma coisa ali, né? Você já entra. Quantas pessoas já não entraram meio canceladas no programa, né? Quantos? Principalmente depois que começaram a entrar os camarotes, né? Quanta gente não descobriu coisas de outros ali durante o programa, né? Então o público do Big Brother também evoluiu. Agora, se você conseguir sustentar um discurso, ganhar o programa com esse discurso, mérito teu, cara. Você ganhou, né? Você não é proibido de fazer isso. Mérito teu. Agora, você conseguiu enganar o público, você conseguiu fazer isso, você conseguiu fazer aquilo. E, cara, o pior de tudo, Gustavo, com a evolução do público do Big Brother, é que essa evolução gerou
um efeito colateral terrível, na minha opinião, para o programa. Que foi uma redução, uma especificação, não. A palavra é uma... Sabe quando você acaba comprando e criando ali, em volta daquela pessoa, o eleito, o cara que você abraçou, o cara que você vai torcer, e inauguraram a fase das milícias digitais, que são os fandoms. Cara, hoje em dia, a internet, na época de Big Brother, virou um duelo de fandom. Tá? Então, você tá lá, eu gosto do Gustavo. Você pode falar o que quiser do Gustavo. Eu vou estar respaldado. Eu tô com ele. Ele pisou no rabo do cachorro? Foda-se. Eu tô com ele e vou até o fim com ele. Tá? E começa essas tretas. Então, quando você tem um engajamento dessa turma... Que hoje é uma coisa que... Cara, aí você tá bonito. Dita a regra. Então, o mérito hoje... a estratégia principal das pessoas hoje é justamente buscar esse tipo de engajamento. Sim. Né? Então, quanto maior for o teu fandom e as pessoas assim se aplicarem nas votações, mais garantido você está. Só que o programa começa assim, se você acompanha também as redes sociais, você começa a ver, não dá para você emitir uma opinião, não dá, porque a galera vem para cima de você, cara. Sim. Vem para cima de você. Sem dó. Então você fala assim, o Arthur Aguiar, que foi o vencedor, é X. Vem a turma do Arthur Aguiar, te massacrando. A Juliette, o maior exemplo disso é a Juliette, né? Que talvez tenha sido entre as 3 maiores participantes, né? Em termos de número, a maior. Mas saiu gigantesco. Saiu semideusa. Semideusa. Eu ia falar deusa, mas é quase uma, né? Semideusa. Uma figura, né? Superior. Aí... Na época, se você falasse isso da Juliette, cara, vinha a galera pra cima de você e tal. Então, é um amadurecimento do público que criou um tipo de propósito, de motivação para ver o programa, só que é um tipo de comportamento, cara, que ultrapassa o entretenimento, cara. Sim. Aquilo vira uma coisa assim, parece que os caras estão direcionando a vida da pessoa, sabe? E se você depois vai contra o teu fandom, você também é massacrado. Sim. Então, né? É uma relação complicadíssima, bicho. É uma relação complicadíssima. Então, eu vejo hoje, né, aquela independência... Então, cada vez menos as pessoas têm coragem de expor coisas. Né? Quem teve coragem? Para mim, que foi o maior de todos os Big Brothers, foi o Gil do Vigor. O Gil do Vigor, para mim, é o maior Big Brother de todos. E, mas o que ele tem de especial? Cara, não sei. Ele é um cara autêntico? Eu acho. Na hora foi... Eu pelo menos senti isso dele. Esse também virou um semideus. Também um semideus. Né? Mas olha a diferença dele para a Juliette, embora... Em números, a Juliette seja muito superior a ele. Né? Mas eu acredito que o engajamento do Gil também foi maciço, cara. Foi uma coisa impressionante. É credibilidade, porque você vê as propagandas que ele fez várias. Várias. Virou um cara muito representativo. Várias. Carismático pra caramba. Eu não sei se o Gil do Vigor seria esse fenômeno no Big Brother 3, no Big Brother 2. Mas essa evolução, tanto do programa quanto do público, geraram isso. Sim. Tá? Geraram isso. E aí, ele, né, eu acho que teve como diferencial uma coragem, porque assim, eu sinto que o Gil foi para ganhar o programa, mas ele foi para uma coisa mais importante do que isso. O Gil do Vigor, ele foi para o Big Brother também para se libertar. E a galera que entendeu esse processo... E numa fase da sociedade
que isso é muito mais bem aceito, isso é Sim, muito mais sim. abraçado, né? E confrontou com o histórico dele, com a história de vida dele, né? Então ele foi como uma forma de libertação. E eu acho que, cara, isso torna ele um cara grande. Eu acho que isso torna ele, talvez, um dos maiores até. Eu acho que o maior até hoje. Se você for ver, assim, na verdade, existem vencedores do Big Brother que não ganharam o Big Brother, né? Sim. Você conseguiu fazer da sua imagem uma coisa muito bacana, né? Apesar de terem tentado transformá-lo num vilão. A Sabrina, Sim. entendeu? A Grazi. Sim. E a gente pode assim, pegar o Marcelo Dourado, por exemplo, que teve uma segunda oportunidade e Sim. acho que aproveitou muito bem Muito isso. bem, muito bem. Então, Também um grande participante, hein? Ele é um baita jogador. Baita jogador. Ele voltou, né, muito mais maduro, Sim. muito mais centrado, porque ele também deu umas surtadas ali na Então, primeira, né? então. Mas... É engraçado, né? E aí eu acho que a Juliette talvez tenha sido, embora ela nunca tenha admitido isso, né? A maior jogadora de todas. A maior jogadora de todas. E teve uma boa vontade do público também, porque como qualquer ser humano, ela teve os deslizes dela também. Mas fez parte, dentro, ela conseguiu contornar isso de uma forma muito competente. E o Gil do Vigor, a diferença que eu faço é, a Juliette foi a maior jogadora de todas. E o Gil do Vigor foi o maior participante de todos. Perfeito. Tá? O maior participante de todos. Então, a Juliette alçou o nível do jogo do Big Brother para um patamar que poucos vão conseguir chegar se chegarem. Tá? E o Gil do Vigor, aquela coisa do pessoal, da libertação, aquela coisa da figura, aquela coisa do ser humano, tá? Que está lá dentro, é um ratinho de laboratório, mas está lá dentro de um ser humano. Sim, tá? Perfeitamente. Jean, cara, você vê que um assunto, só falando do seu, olha quanto a gente consegue desenvolver. Sim. Você, supondo assim, para a gente finalizar assim, uma oportunidade para você voltar. Você voltaria? Você faria de novo? Puta, cara, eu penso nisso, viu, Gustavo? Mas sabe uma coisa que me trava muito é essa questão dos fandoms, sabe, de você... E desse extremismo, né, que tá hoje em dia. Né? Eu digo... Bom, a gente está vivendo isso, né? Então você sabe, eu acho que é um fanatismo. É um fanatismo. Tá, então, é uma coisa... Não adianta falar que o momento político é um fanatismo, que o momento X... Tudo favorece a esse tipo de comportamento hoje. E você vê desde o Big Brother até na tua escola. Tá? Existe isso. Então, para a gente entender esse tempo, a gente precisa, né, analisar tudo. Né? Agora, cara... Existe um grande fator que a gente não falou aqui, mas que depois que a gente sai, para mim, foi o pior de todos da experiência. E nem é comigo. A família? É a família. Eu entendo perfeitamente. Então, porque, a milícia verdade, digital... Eles acabam pagando, né? Totalmente. Você veja a Carol Conká, por exemplo, o filho dela pedia nas redes sociais, para, que vocês estão falando da minha mãe, cara. Entendeu? Tipo, alivia um pouco, e ali, entendeu? Ele pode ter 10 ou pode ter 20. A galera vai em cima dele também. Vai em cima dele. Você não vê hoje os caras em jogo de futebol, que a criança vai pedir a criança, tá? 7, 8 anos. O cara vai pedir a camisa do time adversário, os caras querem bater no moleque. Tá uma coisa completamente alucinada. Então, a família é assim, a entidade, né? Eu falo a família como uma entidade, mas assim, são todos os componentes dela que mais sofre, cara, quando você tá lá dentro. Não adianta. A gente ainda eles consegue... Eles estão vendo a opinião que estão formando de você. E eles sabem quem você é. Eles realmente sabem quem você é. Então, se eles, assim, forem contra aquilo, eles vão ser trucidados. E nego não perdoa. Não tem piedade. Não tem filtro. Nada de amenizar, nada. Eles querem justamente machucar. Não, pega mãe. Pega filho, irmão, exatamente. Essa galera, que é a tua família, que segura a barra mais pesada quando você está lá dentro.
escutar. Eles que ouvem... E no pós também, né? No pós, mas que no claro, pós, ali você no vai pós ser você já tá atingido, mais, você já tá para se defender e poupar eles. Perfeito. Agora, quando você tá lá dentro, eles é que estão fazendo também o teu meio de campo, cara. Perfeito. Eles querem que as pessoas conheçam um cara que elas conhecem, Perfeito. que eles conhecem. Não aquela imagem que estão manipulando de você. Uhum. Né? Então, a família sofre muito. E eu acho que você entrar no Big Brother é uma decisão além do pessoal. É uma decisão egoísta. Se você entrar... É uma consciência que é muito madura, porque é totalmente pertinente. Então... Porque muitos vão colher frutos, mas também vão colher o fruto tanto podre quanto maravilhoso. Né? O doce e o amargo. O doce e o amargo. Então, se eu recebesse, coisa que eu acho muito difícil, porque eu acho que teve uma ruptura do Big Brother, né? Principalmente, o Big Brother ele andou de um jeito até o 20. Uhum. A partir do 20 ele é outro programa. Sim, a proposta mudou muito. Né? Então eu acho muito difícil que componentes das edições anteriores façam parte. Talvez assim, do 15 para frente tenha uma chance, mas Sim. lá de trás eu acho muito difícil, que já é uma outra geração também. A gente tá velho, cara. Uhum. Eu tenho quase 50 anos. Né? Mas se eu recebesse, entre aspas, essa proposta, eu seria muito, muito filha da puta. Desculpa a palavra. Por favor. Se eu não considerasse a opinião da minha família. E se eles falarem, eu preferiria que você não fosse, eu tenho que escutar isso. Porque são eles que vão sofrer. E na verdade tem que escutar e eu acho que tem que acatar, né? Com certeza. Porque com certeza. Quem vai decidir se você vai ou não acabam sendo eles. Quem vai se ferrar, quem vai ficar chorando, quem vai ficar... E hoje, mais, assim, né, sem colher os frutos que você vai colher. Eles só vão sofrer, cara. Só vão sofrer. Não, então é embaçado, cara. É embaçado. É complicadíssimo isso. Jean, cara, olha que bacana, assim. Eu já quero deixar aqui o convite para você retornar. Tá. Porque você está estudando filosofia ainda? Tô para me formar. Deu um BO no meu estágio, velho. Não, depois eu te conto, mas deu um BO. Eu tô lá ainda. Mas assim, eu quero que você volte, porque a gente sempre teve conversas muito profundas, incríveis, bacanas. Eu acho que assim, o Big Brother, ele traz uma antropologia também. Então, você está falando de sociedade. Sim. Você está falando de pessoas, ser humano. Né? E na sua mais despida essência. Né? Você está ali, bicho, assim... Hoje não tanto, pelo que a gente estava trazendo. Mas a gente tratou do seu, e é muito legal tratar dos antigos, que aquilo sim, cara, era uma essência. Por pior que a pessoa fosse, a pessoa falou uma coisa absurda, mas aquilo era uma realidade, era um retrato de sociedade. Uhum. E é importante você ver isso. Uhum. Tanto para as coisas ruins, quanto para as coisas muito legais. Sim. E além do jogo, do planejamento em si. Então, o intuito desse primeiro momento aqui nosso era esse, e que bacana. Olha o que rende uma conversa dessa. Certeza. Quantos links a gente consegue fazer, quantas associações. Sim. Eu te agradeço de coração de você ter vindo. Cara. Você sabe do respeito, do carinho, da admiração que eu tenho por você. O convite está feito. Já estou aqui, já está aceito, hein? Então pronto. Então vamos, já esperem, podem aguardar que ele vai retornar para a gente falar, claro, também trazer um pouco de Big Brother, mas aí já expandir para a sociedade, para momentos atuais, etc. e tal. Sim. Tem muita coisa que a gente consegue trazer. Jean Paulista. Não mineiro. Foi uma gafe minha. Eu sou mineiro de coração. Juiz de Fora tá no coração, no coração. Eu me acho mineiro. Então, pois é. Às vezes até parece que você tem um sotaquinho mineiro. Eu ainda tinha. Então, até um tempinho atrás ainda tinha, cara. Eu me acho. Eu não acho que eu nasci em Itapetininga. Tá lá no meu RG, mas eu não acho. Mas no coração... Eu sou de Juiz de Fora. Quero que você traga também vivências. Pô, você morou fora, entendeu? Não, a gente nem falou de expedição, pô. Então, nós temos que falar disso, caramba. Vamos falar. Você vai voltar aqui, o convite já está feito. Tá aceito também. Agradeço todo mundo que participou e que assistiu. Fica o meu convite, sigam aqui o Papo de Expedicionário, o podcast, que é uma expedição pelas infinitas possibilidades da vida. A gente pega um assunto, vai destrinchando e aí vai se ramificando e várias coisas estão sendo trazidas à mesa, sempre com um convidado muito especial. O YouTube, o canal do YouTube é Papo de Expedicionário mesmo, então peço que você se inscreva, que você acompanhe. Vai ter sempre muito conteúdo bacana na companhia de um convidado mais que especial, que hoje foi o Jean Massumi. Jogador excelente, pessoa da mais alta qualidade e um profissional muito, mas muito capacitado e respeitável.
Obrigado. Jean, de coração, cara, um prazer, um privilégio recebê-lo aqui. Eu que agradeço, cara. Que bacana. Agradeço mesmo. E reforço o convite, porque a gente ainda tem coisa demais. Mais um de vários aí, porque a gente tem já muita separa coisa uma vaguinha uma vez por mês aí. Por favor, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Pode deixar, cara. Muito obrigado, meu amigo, de coração. Te desejo tudo de bom aí nessa sua jornada maravilhosa. Abraço para Maitê, um abraço para Vanessa também. Para sua família também. Todo mundo lá, obrigado. Obrigado de todo o meu coração, cara. De todo o meu coração. Obrigado a vocês que assistiram. Sigam o Jean. O Jean tem conteúdos que vão muito além. Também traz o Big Brother, também traz a visão que você tem do atual e do que já foi, mas um conteúdo espiritual, assim, muito bacana. Tem as lives, né? As lives que o Jean faz todo dia. São abertas para todo mundo, quem quiser participar. Quem quiser participar. Assim, é uma corrente de energia muito forte, curadora mesmo. Então, assim, fica o meu convite de assistir várias, assim, é espetacular. E você conseguiu angariar, só pra gente dar uma pincelada e vamos desenvolver na próxima vez que você voltar. Tá bom. Você conseguiu angariar um grupo ali de pessoas que virou uma comunidade, uma família. As pessoas oram umas pelas outras, elas torcem umas pelas outras, e no meio disso tudo está o Jean com uma semente principal ali, né, trazendo toda essa energia, toda essa sabedoria e né, orando por todos nós. Eu agradeço muito, Jean. Eu que agradeço, cara. Cara, bacana demais. Obrigadão, Gustavo. Obrigado, gente. Quer trazer alguma coisa da sua rede social, mais alguma coisa? Fica à vontade, Massumi Jean, meu nome lá, vai no Instagram. Vai estar ali o endereço Twitter. certinho. Acompanhem, por favor. O Jean, muito além do Big Brother, gente. E tem muita coisa mesmo, muita coisa bacana, muito conteúdo importantíssimo de ser acompanhado. Eu garanto que vale a pena. Obrigado de coração. Vamos juntos. Vamos juntos. Beleza.